Tudo bom, meus amigos do segundo ano do Colégio NAP? Como é que estão vocês? Nossa semana não é terminando. Sim, a semana terminando no sentido de nossa aula teórica, esta é a última. Semana que vem a gente já recomeça, mas com as revisões para o SSA. Não é isso? Nessa última conversa, a gente vai recordar o nosso caminho ao longo deste ano de 2021. O que é que nós fizemos em filosofia? É claro que todos os professores farão a mesma pergunta a vocês. O que nós fizemos ao longo desse último ano de atividades? Vocês estão terminando o meio do ensino médio, o segundo ano do ensino médio, e vão se submeter à segunda etapa do SSA. O ano que vem, já não mais no NAP, vocês estarão se preparando para a terceira e última etapa do SSA. Vocês já terão duas boas notas para fechar esse ciclo, o terceiro ano, com a terceira etapa do SSA e formar uma média que vai habilitar vocês a entrar numa das melhores universidades estaduais do Nordeste, que é a Universidade Estadual de Pernambuco, a UEP. Que coisa boa, não é? Como valeu a pena esse esforço inteiro que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Tá vendo? Foi duro, foi difícil. E vocês pegaram, não é, esses 2 anos terríveis de pandemia. Esse último ano, né, foi bem melhor porque a partir de fevereiro a luz da ciência se acendeu mais uma vez na luta contra as doenças e surgem as vacinas. Né? Claro que elas por si sós não seriam a solução desse problema que requer ainda um pouco mais de estudo. Mas elas já nos permitiram avançar e muito, não só no combate à doença, como nas tentativas de voltar à normalidade. Ao contrário de outros países do mundo, onde o negacionismo impediu as pessoas de se vacinarem, aqui, graças à ação de governadores de estado e prefeitos, as vacinas estão chegando a um grande número de pessoas e, consequentemente, a vacinação começou a atingir um estágio de mais de 50% da população, com 2 doses ou aquela dose única. Não é? Ainda há 20 milhões, nesse momento que eu falo, de pessoas que deveriam ter tomado a primeira dose e ainda não tomaram. E mais um tanto disso que deveriam completar a segunda dose e ainda não o fizeram. Mas contando que nós somos 220 milhões, um pouco menos de 220 milhões, esses 40 milhões representam um percentual menor da população. E nós já estamos com mais de 60% da população com as 2 doses. Alves, o que isso tem a ver com filosofia? Tem a ver com a reflexão de que o conhecimento é indispensável para a espécie humana sobreviver. Foi a tecnologia, e aí você lembra da nossa aula, né, lá no primeiro ano, e que a gente refez aqui no segundo ano, antropologia filosófica, a condição humana, aquela fichazinha de aula do primeiro ano. Aí nós falamos sobre o que é o ser humano. E a gente viu a postura ereta, a visão binocular, a mão preênsil, a capacidade de fabricar instrumentos, um cérebro desenvolvido, células nervosas, neurônios, sinapses.
a capacidade de falar, linguagem simbólica articulada e mais tarde a linguagem simbólica escrita, a produção de cultura, o acúmulo de conhecimentos, de experiências que a gente pode transmitir através da linguagem falada, através da linguagem escrita. Pronto. Então, com isso, a gente aprendeu a aritmética que os egípcios desenvolveram, a astronomia que os caldeus desenvolveram, a medicina, a física que os gregos e as cidades gregas helenísticas desenvolveram. Toda a cultura daquela época guardada na biblioteca de Alexandria. E a biblioteca de Alexandria copiava livros e distribuía para o mundo. Mais tarde, com o cristianismo, esse conhecimento foi reproduzido, recopiado centenas de vezes, guardados nas bibliotecas dos mosteiros medievais. E isso alimentou o surgimento das universidades na Idade Média e o renascimento tanto cultural quanto científico que você estudou em história. E aí pôde aparecer Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johann Kepler, aí puderam aparecer Ambroise Paré, William Harvey, Miguel Servet, estou falando de médicos. Aí pôde aparecer Nicolau de Cusa, estou falando de matemáticos. Aí puderam aparecer arquitetos e engenheiros, estou falando de Brunelleschi. Tá vendo? Vê que propositadamente eu não estou falando de artistas, pintores, escultores. Estou falando de ciência. Aí no século XVII, aí você tem matemático e filósofo. René Descartes, Blaise Pascal. Aí você tem a física de Newton. Tá vendo que é ciência? Tá vendo como ciência é importante? Tá vendo por que eu estou falando de ciência, de pandemia na aula de filosofia? Porque é com o conhecimento que a gente avança. Não é negando a ciência, não é negando o conhecimento. A filosofia, portanto, é o conhecimento que critica, que põe em dúvida. Não é isso? O que a gente aprendeu mais nesse segundo ano? Além de rever aqueles assuntos do primeiro. Aí a gente viu como surgiu a filosofia na Grécia. Não é? Aí lembramos a divisão da filosofia grega, usando Sócrates como referencial, uma ideia dos padres da igreja na Idade Média. Sócrates, período pré-socrático, socrático, pós-socrático. No século XIX, gente veio para dizer o quê? Espera aí, essa divisão não está muito boa. Vamos agrupar os filósofos pela maneira como eles pensavam, com os assuntos que eles debatiam. Então, os primeiros filósofos queriam encontrar o arquê, a partícula minúscula que fazia parte de toda a matéria na natureza, physis, e que, portanto, construía tudo que existia no cosmo, no universo. Arquê, physis, cosmos. Cosmos. Filósofos que procuravam essa partícula, esse arquê, essa substância, esse elemento primordial, foram chamados de cosmológicos, período cosmológico. Depois, filósofos que começaram a se preocupar com questões ligadas à política, ao poder, à autoridade, à convivência das pessoas dentro da polis, à ideia de justiça, à ideia de honestidade, à ideia de felicidade, à ideia de o que é verdade. E aí surgiram os sofistas e depois Sócrates. É o período antropológico, porque os filósofos nessa época estão preocupados com as questões ligadas ao ser humano, anthropos, em grego. Aí vem aqueles filósofos que resolvem organizar o conhecimento científico, dividi-lo em partes. A parte que cuida dos princípios do comportamento do homem em sociedade, a ética, e se ocupa também da moral, mores, dos costumes, dos hábitos, da maneira que cada sociedade tem para determinar o que é o certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Mas também uma reflexão sobre como é que a gente conhece as coisas.
é a gnosiologia. Platão falava do mundo das ideias, um mundo perfeito que existia somente dentro da razão, o logos, e a percepção sensorial, ou seja, aquilo que a gente vê pelos olhos, ouve, cheira, sente o gosto, o sabor, pega. Isso nos levava ao erro. A percepção sensorial se refere ao mundo das sombras, um mundo que é falho, é imperfeito e que se desgasta e que desaparece. Só o mundo das ideias nos permite um conhecimento perfeito, não é? E aí Platão, aluno de Sócrates, começa a se preocupar com as questões da abstração dos conceitos. E isso está além do concreto, além do pegável, metafísica, outra parte da filosofia. Aristóteles, aluno de Platão, pega esse gancho, não é, de gnosiologia, axiologia, teoria dos valores. O que é o belo? Estética. Ética sobre a moral. Estética sobre a beleza. E Aristóteles pega esse gancho e resolve se perguntar: como é que eu posso ter certeza que eu vou chegar a um conhecimento verdadeiro, a um conhecimento certo? Aristóteles não acredita muito nessa história do mundo das ideias e acha que todo conhecimento parte primeiro da percepção sensorial. Agora, dentro do cérebro, essas imagens, né, essas ideias vão se juntando e formando conceitos, abstrações. Eu não preciso ver todas as girafas que existem para saber o que é uma girafa. Na minha cabeça, a ideia de girafa é uma ideia formada a partir das girafas que eu vi, poucas, ou das que ouvi falar, das fotografias, das descrições no livro, nos filmes, nos vídeos, pronto. Então a ideia que eu tenho de girafa não é verdadeiramente daquela girafa que mora na África, mas de uma girafa idealizada. Aristóteles chama esse processo de abstração, né? Eu vejo a realidade e da realidade eu crio uma ideia, uma imagem mental daquilo que é. Não só dos objetos sensíveis, mas eu crio também uma imagem do que é a justiça, do que é a liberdade, do que é a verdade, do que é a bondade, a fraternidade, ou seja, conceitos abstratos de coisas abstratas. O nosso cérebro é capaz de fazer isso. E aí Aristóteles, não é, cria uma série de regras para você pensar corretamente. Não é? Isso está no livro Analíticos dele. Mais tarde as pessoas vão chamar essa parte da filosofia que nos ensina a pensar corretamente de lógica. Não é? E são os epicuristas, os estoicos, depois de Aristóteles, não é? Filósofos que seguiram as ideias de Epicuro, que seguiram as ideias de Zenão de Cítio, que irão desenvolver, não é, essas regras de pensar corretamente. No mundo, a gente chama clássico, né, o mundo greco-romano, no mundo clássico é aquele menino, como é o nome dele? Me diz que eu tinha um nome comprido, mas a gente só lembra do último nome dele. É considerado o último filósofo clássico que desenvolveu, não é, os conceitos de lógica dentro do seu do que existia assim de mais perfeito. Sim, lógico, eu estou falando de Boécio, perfeito, você lembrou bem, não é? Boécio, inclusive, já na época do imperador Justiniano, né, o final do Império Romano do Ocidente, o início da Idade Média, Boécio foi perseguido porque ele não quis se converter ao cristianismo. Né? Ele preferia continuar sendo um livre pensador, alguém que achava que Deus era uma possibilidade, mas não significava que o Deus dos cristãos seria o Deus verdadeiro. Boécio termina sendo perseguido, foi preso. Né? Ele também, outro perseguido, foi uma mulher que era matemática, chamada Hipácia.
É para você perceber. O cristianismo que foi tão importante na Idade Média, inclusive a gente estudou isso, né? O cristianismo era uma religião que possuía elementos em sua doutrina, elementos que estavam ligados a ideias do epicurismo, a ideias do estoicismo, às ideias do cinismo. Cinismo, aquela filosofia que prega o desapego às coisas materiais, uma vida simples, né? Em que o ter é menos importante do que o ser. No mundo consumista como o nosso, né, em que as pessoas parecem que têm que comprar, que tem que ter as marcas, a grife, essas coisas, parece que o cinismo anda meio esquecido e que deveria, não no radicalismo que Diógenes, está lembrado desse filósofo Diógenes, morava dentro, não é, de um vaso de cerâmica, uma grande urna de cerâmica, andava nu pelas ruas de Atenas, né, levava a vida de cachorro de rua, vira-lata, daí o nome kinos, né, cão, em grego, cinismo. Né? Ele dizia que quando você se apega às coisas, a sua inteligência se reduz, a sua racionalidade diminui. Lembre que não é só na Grécia que existe essa ideia. Aquele menino lá da Índia, o príncipe Siddhartha Gautama, também abandonou tudo e foi viver como um peregrino, um monge, né? Esmolando pelas ruas, desapegou-se das coisas materiais e criou uma teoria para explicar a existência humana, não é? O chamado budismo, a iluminação. Buda, né, em sânscrito, significa iluminado. É aquele camarada que chega ao conhecimento completo e para isso ele se desapega completamente das preocupações materiais, do desejo. Né? Você vai encontrar também na China pensadores que falam a mesma coisa. Jesus Cristo, portanto, não foi o único a falar sobre, não é, o desapego das coisas materiais. Na verdade, um grupo de pensadores no mundo inteiro percebia o quanto, né, a posse de coisas materiais podem nos causar danos. Né? É claro que a gente precisa de algumas coisas materiais, não tenha dúvida. Mas se a gente se preocupa em ter, e esquece de ser, esquece que a matéria está a serviço da espiritualidade, da psique, do psique, aí a gente se torna escravo das coisas e não senhor das coisas. Não é? Você já ouviu muita gente falar que o dinheiro deve ser o nosso empregado e não o nosso patrão. Né? Tem gente que se deixa escravizar pelo dinheiro. E o dinheiro aí é uma metáfora, né? Significam as coisas materiais. Você está mais interessado em ter do que em aprender e se aperfeiçoar. Mas voltando então, o cristianismo que foi tão importante por pegar essas doutrinas filosóficas, não é, do mundo helenístico, não é, o cristianismo infelizmente também perseguiu. Não a doutrina cristã, mas os homens que criaram as autoridades, bispos, arcebispos, mais tarde papas, não é, que é o chefe de todos os bispos. Então, esses homens se tornaram controladores da cabeça de outras pessoas, né, e determinando o que era a verdade. E a verdade é o que eles diziam, impondo isso a todo mundo. A filosofia medieval, a gente está lembrado, pode ser dividida em a patrística e a escolástica. A patrística tem como grande representante Santo Agostinho de Hipona, enquanto a escolástica é importante com Tomás de Aquino. Também nesse segundo ano, com o auxílio do livro, a gente viu a importância da filosofia no mundo islâmico. No mundo muçulmano, exatamente. E a gente lembrou o nome de dois grandes filósofos muçulmanos. Ibn Sin, Avicena, que comentou muitas ideias de Platão e, portanto, traduziu do grego para o árabe, não é, alguma coisa de Platão. E Ibn Rushd, Averroes, como a gente diz em português, que foi um comentador das ideias de Aristóteles. Vê como esses homens são importantes, não é? Temos também um camarada que não é filósofo, mas que também colaborou com muitas ideias de filosofia, Ibn Khaldun, que foi principalmente historiador. Mas ao fazer história, ele terminou
né, trazendo algumas ideias filosóficas. Ah, sim, você lembrou bem, nós temos também, né, nesse capítulo que a gente viu do livro, Filosofia no Oriente, Filosofia Muçulmana, Filosofia Islâmica, vimos também a presença de um grande pensador, Moisés Maimônides, que foi um judeu, exatamente. Lá na Espanha, exato, isso. Claro que depois ele viajou, não é? Mas, Espanha não, que não existia a Espanha, não é? Nos califados, né, os reinos muçulmanos que existiam na Península Ibérica, onde hoje é a Espanha. Maimônides também é outro pensador medieval importante. A gente viu outros nomes, não é? Além de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho no mundo cristão, não é? A gente viu a questão dos universais, aí Abelardo, Pedro Abelardo, filósofo Pedro Abelardo, aí falamos sobre João Escoto, mais tarde Duns Escoto, lembrando que a palavra escoto na Idade Média significava escocês, não é isso? Guilherme de Ockham, que é outro camarada importante nessa questão de definir as palavras se referem a objetos reais, né? Os nomes, né, que eram chamados conceitos universais, eles existem sem que existam as coisas, né? Por exemplo, Saci Pererê, esse nome, ele designa um ser que existe? Se o ser designado não existe, como é que pode existir o conceito Saci Pererê? Não é? Lembre que esse problema é um problema sobre conhecimento e mostra como o cérebro humano é capaz de criar entidades, criar seres que não existem e dar a eles uma existência. Não é? Essa capacidade do ser humano é que nos faz trabalhar com a matemática. A matemática é quase, não é, é uma linguagem que trabalha com conceitos puros, que não tem que estar relacionada diretamente com a realidade. Aí a gente entra no Renascimento, aí vem a filosofia moderna, não é isso? Aí a gente vê que a filosofia da Idade Moderna pode ser dividida na filosofia renascentista, que é uma preparação para a filosofia política, né? A filosofia renascentista. E aí você tem nomes como pessoas que refletiram sobre política, Dante de Alighieri. Dante, que é o autor famoso daquele poema A Divina Comédia, mas ele escreveu um livro sobre filosofia política chamada A Monarquia, De Monarquia, onde ele, claro, faz elogios à forma de governo monárquica, não é? E sonha com a unificação da Itália. Claro, ele tinha esse desejo que muitos italianos só vão conseguir realizar no século XIX, né? Nicolau Maquiavel, pronto, olha aí, outro de Florença, né, que escreveu vários livros, mas em filosofia política, O Príncipe é o mais conhecido. A gente estudou também os utopistas, Tomás Moros, né, escrevendo sobre uma sociedade ideal que morava numa ilha que ninguém sabia onde era, por isso o nome utopia, em grego utopos, lugar nenhum, ou seja, não se sabe onde ficava essa ilha, essa sociedade perfeita que Tomás Moros falava. Aí, isso é a fase renascentista da filosofia moderna. Aí vem a fase racionalista. E aí a gente fala de Francis Bacon com sua teoria dos ídolos, não é? Ele diz que ídolos são os obstáculos que impedem a gente de chegar à verdade. Ídolos da tribo, não é? Ídolos do teatro, ídolos da linguagem, não sei o quê. Francis Bacon é muito também famoso porque foi ele que criou o método indutivo. Ou seja, o método experimental, fazer o experimentalismo, que vem desde o final da Idade Média, não é? Com o desenvolvimento, não é, da física, da astronomia, e aí Copérnico, e aí Galileu, né? Mas foi Francis Bacon que criou as regras para você fazer uma experiência científica, não é? A observação, a medição do tempo, a análise dos elementos que compõem essa experimentação, quanto de água.
que temperatura, né? Que substâncias estão aí. Então, essa observação. E depois anotar os resultados. E repetir, e repetir, e repetir, até que você possa criar uma regra, uma lei que defina, não é, a explicação para aquele fenômeno. René Descartes, que para chegar a uma certeza, ele criou a chamada dúvida metódica. Está lembrado disso, não é? Duvido de todo tipo de conhecimento. Pronto. E chegou ao exagero. Duvido até do conhecimento matemático. É a chamada dúvida hiperbólica. Né? É o exagero da dúvida. Mas do que é que eu não posso duvidar? E aí Descartes diz, eu não posso duvidar do que eu estou pensando. Porque se eu estou duvidando é porque eu penso. E a outra certeza que eu tenho, a de que eu existo. Porque algo que não existe não pode pensar. Cogito ergo sum. Penso, portanto, eu existo. Então, pensando, eu posso construir, a partir dessas duas certezas, não é? A razão e a existência, eu posso começar a construir outras certezas. E aí ele cria, através da dúvida metódica, não é? uma regra, vamos dizer assim, né? Um conjunto de procedimentos para você desenvolver um raciocínio correto, um raciocínio certo. Né? Nós temos também nessa mesma época do racionalismo, aquele menino Spinoza, Baruch Spinoza, que era judeu da Holanda, e que desenvolve, não é, principalmente para nós interessa, é o pensamento ético de Spinoza. Spinoza tem uma importância muito grande em falar sobre ética, né? O comportamento correto, os princípios que o homem deve seguir na sociedade para que a gente possa viver bem, viver, não é, sem atritos, sem guerra. Claro, é um sonho, mas é um sonho possível. E Spinoza nos mostra isso daí. Não é? Aí no século XVIII, século das luzes, vêm os empiristas, principalmente os ingleses, que dizem que essa história de raciocínio, racionalidade, todo conhecimento provém da percepção sensorial. Conhecimento começa com as sensações e termina com elas. Não existe dentro da cabeça da gente, né, nenhum raciocínio, nenhuma coisa assim sobrenatural que faça a gente criar os conceitos. São as experiências sensíveis que nos levam a criar as ideias. E as ideias são baseadas exclusivamente nessa experiência sensível. John Locke, diz que nossa cabeça é como se fosse um quadro em branco, tábula rasa, limpa, sem nada. À medida que a criança, bem pequenininha, vai ouvindo, vendo, cheirando, provando, pegando, aí essas sensações vão se acumulando e a partir do aprendizado com os adultos, você vai definindo o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Ou seja, você vai aprendendo através das sensações. Né? David Hume é outro que diz que, na verdade, o conhecimento é apenas uma repetição de ver, perceber os fenômenos. Né? A gente diz que todo corpo solto no espaço tende a cair sob a ação da gravidade. Né? A gente cria essa regra, mas a gente cria essa regra porque até agora todos os objetos submetidos a essa queda caíram. Mas isso não significa, Hume afirma isso, né? Não significa que necessariamente isso vai acontecer. Pode acontecer um dia de a gente soltar o objeto e ele não cair. A gente cria as leis da ciência em função dessa repetição da natureza, mas não significa que isso vai acontecer sempre. Eu digo que todo dia o sol vai nascer, porque até agora ele nasceu. Mas pode acontecer um dia dele não nascer. Não é? Hume tem um certo ceticismo, não é, nesse ponto daí. Berkeley também, nós falamos sobre Berkeley, que ele diz que todo conhecimento é o conhecimento daquilo
que a gente vê e que a gente percebe. O que a gente não consegue perceber está fora do nosso conhecimento. E, portanto, não tem existência. Não é que não exista. Não é? Vou dar um exemplo. O olho humano não consegue ver todas as cores. Nosso olho tem um limite de um espectro de luz. Então, não é? A gente não pode ver as luzes que são ultravioleta, nem infravermelho. A frequência da luz que produz a cor, ela é limitada para os nossos olhos. Os insetos veem cores que a gente não vê. Os cães, os gatos, os morcegos ouvem sons que nós não ouvimos. Está lembrado disso, né? Você conhece essa história. Então, o que Berkeley quer dizer é o seguinte: essas cores que nós não vemos, elas não existem para nós. Então, o conhecimento humano é o conhecimento do que as nossas limitações são capazes de conhecer. Isso, na época que Berkeley disse, era verdadeiro. Só que no século XIX, a gente descobriu que existiam outras cores que a gente não via, existiam sons que a gente não ouvia, existiam sabores que a gente não conseguia distinguir, cheiros que a gente não percebia. Tá vendo? E o que aconteceu? A gente passou a conhecer aquilo que as nossas limitações até então não permitiam que nós víssemos através da percepção sensorial. Kant é um camarada que vai solucionar esse problema aí, não é? Immanuel Kant vai dizer, peraí, olha, os racionalistas que dizem que todo conhecimento vem só da razão e os empiristas que dizem que todo conhecimento vem somente da percepção sensorial estão sendo radicais. Peraí que o cérebro humano, em primeiro lugar, junta as duas coisas. O conhecimento vem da percepção sensorial e se transforma em abstração no cérebro. E existe um outro tipo de conhecimento que nem é da percepção sensorial, nem é da percepção racional. Não é? Kant mostra, não é, que existe o conhecimento intuitivo que nos leva a conhecer coisas das quais eu não preciso da razão, nem preciso do conhecimento. Por exemplo, todas as atividades ligadas ao que a gente diz, a emoção, elas não dependem da razão, nem da percepção sensorial. Né? Ninguém, por exemplo, ama racionalmente. Antes de começar a amar, você não começa a perguntar como é teu nome, quais são os teus gostos, você vai ao cinema, você vê vídeo, você usa as redes sociais. Ninguém começa a gostar de alguém fazendo um interrogatório para saber. Pronto, muito bem. Pelo que você respondeu, agora eu vou poder gostar de você. Nós vamos poder ser amigos. Você está vendo? Eu estou dando o exemplo com a simpatia, o amor, a atração, porque são as formas, né, mais simples de a gente entender. Mas há outros conhecimentos que aparecem e que nos vêm que não procedem de uma metodologia racional, nem simplesmente de impressões sensoriais. Né? E, no entanto, esse conhecimento é perfeitamente plausível. Muitas vezes a gente não sabe por quê, mas sabe o que acontece. São conhecimentos que a gente sabe que estão plenamente certos, mas que não passam pela razão nem pela percepção sensorial. Vou dar um dado estatístico. Num grupo de 100 pessoas que têm a mesma doença e estão internados no hospital, 34 dessas 100 pessoas acreditam numa força sobrenatural, têm uma religião. Essas 34 pessoas dentro dessas 100, elas têm mais chances de ficarem curadas dessa doença complicada do que aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de fé. Isso é uma estatística. Os médicos e os cientistas não sabem por que essas 34% de pessoas que têm uma fé, que têm uma religião, se curam de doenças mais complicadas. Mas os médicos sabem que elas se curam.
Aí o que os médicos fazem? Chegando para a família, olha, é uma situação complicada, uma situação difícil. Realmente. Vocês têm alguma fé? Vocês praticam alguma religião? Eu recomendaria a vocês a oração, eu recomendaria a vocês que se envolvessem espiritualmente nisso daí. É sempre bom, é sempre interessante, isso ajuda muito na cura. Um médico que devia ser somente racional e acreditar exclusivamente na ciência, sabe, no entanto, que aquela característica da espiritualidade, da sobrenaturalidade, ela tem um efeito positivo na doença. Pronto. Como explicar isso? A razão explica? Não tem nenhuma explicação racional para esse negócio. É a percepção. Esse povo está vendo Deus, os anjos, os santos, os orixás? Não, também não. Pronto. Está vendo? São conhecimentos que a gente chega a ter sem que necessariamente passe por isso. Aí a gente viu também, não é, filosofia política. Porque filosofia política faz parte do SSA 2, né? A segunda parte do SSA é essa que vocês vão fazer agora. Aí a gente pegou vários teóricos, além de Maquiavel, aí a gente viu Jacques Bossier, Jean Bodin, franceses, né? Thomas Hobbes justificando o absolutismo. Aí a gente falou de John Locke, falando sobre a teoria do liberalismo. Aí a gente falou de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, que é o criador da democracia, como nós a entendemos hoje. Aí falamos sobre vários livros, O Espírito das Leis, O Contrato Social, Segundo Tratado de um Governo Civil, A República. Aliás, a gente voltou até para os gregos, né? Falando de Platão, com o livro de Platão, A República, Aristóteles com o livro Política, né? Agostinho, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Né? O livro, né? No capítulo sobre política, a gente viu o capítulo 18 também, falando sobre o Estado e o poder, né? Como o Estado se organiza, como ele impõe as suas forças para poder haver governo. Aí falamos sobre as várias formas de liberalismo. E aí você percebeu que o que muita gente fala que é liberalismo é escravidão. Gente que fala sobre liberalismo não sabe nem o que está dizendo. Não, porque eu sou um neoliberal, o liberalismo é a concorrência do mercado, é a competência, a meritocracia. Um bando de analfabetos, um bando de idiotas que nunca leram nada sobre liberalismo. E a gente viu, não é, que um dos grandes pensadores liberais, Rawls, né, fala que para que haja liberalismo, é necessário que se crie uma sociedade onde todas as pessoas possam ter a expectativa de se realizar. E que o Estado, que a sociedade que utiliza o liberalismo, tem que dar condições iguais para que as pessoas possam se desenvolver e alcançar os seus objetivos. Lembre que John Locke falava, não é, que são pilares do liberalismo: o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade e o direito à felicidade. E que se um governo não oferece isso, ele tem que ser derrubado, porque é um governo injusto. É Locke, não são os revolucionários comunistas, petistas, cubanos e não sei das quantas, e chineses. São os liberais, né? É o liberalismo, não é isso? Aí a gente falou também de Augusto Comte, a gente falou também de Marx, não é? E a criação utópica de uma sociedade governada por trabalhadores, não é? Esses pensamentos que se desenvolveram aí. Tá vendo? Foi um ano produtivo. Você não lembrou de tudo que eu disse? Por isso, a gente vai ter as revisões com testes, não é? Para deixar isso bem marcadinho na sua memória. Tá bom? Até nossas revisões, então. Até lá.